Paz, amados e queridos irmãos, aqui quem vos fala, a pastora Cristiane Souza, voltando agora com o Papo de Graça, depois de algum tempo de recesso aí, em virtude de algumas coisas, mas glória a Deus que o Senhor nos deu essa oportunidade de voltarmos aqui para continuarmos lançando a semente da palavra. Você que não me conhece, eu sou a pastora Cristiane Souza, da Igreja Batista Renovada em Rio Pequeno. E esse canal do Papo de Graça é um canal onde nós transmitimos uma palavra simples, objetiva, que vai falar ao teu coração. Amém? E esta noite eu quero conversar com vocês um assunto muito pertinente para os dias da atualidade que nós estamos vivendo. E eu quero falar com você sobre ser o ator principal de nós mesmos. Nós não fomos treinados para ser líder de nós mesmos. Nós precisamos ser o ator principal da nossa vida. E ser o ator principal do palco da nossa vida não significa não falhar, não significa não chorar, não deixar de tropeçar, ter reações inseguras ou às vezes atitudes tolas. Ser o ator principal significa refazer o caminho, refazer caminhos, percorrer, reconhecer erros que eu preciso aprender, deixar de ser aprisionado pelos pensamentos e sentimentos doentios. Mas para eu ser o ator principal da minha vida, ser o líder de mim mesmo, eu preciso reconhecer quem eu sou. E a Bíblia nos diz no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, Jesus disse assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre os pequenos animais e os que se movem no chão. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Nós estamos falando com pessoas aqui que não são gigantes, que também não são super-heróis, mas que gostariam, né? Gostariam de aprender a ser líder de si mesmo. Nosso Deus criou o homem à sua imagem. E quando ele criou o homem à sua imagem, ele colocou no homem sabedoria. Ele deu para o homem inteligência e deu para o homem também o poder de decidir. Ele deu para o homem o livre-arbítrio, o poder de decidir. Deus não criou o homem para ser uma marionete em que Deus manipula os processos da vida para o homem. Deus criou o homem, dotou o homem de conhecimento, de sabedoria e deu a ele poder de decisão. Poder de decidir entre o bem e o mal. Poder de decidir a sua vida. E o homem, para ser o líder de si mesmo, ser o ator principal da sua vida, ele precisa reconhecer que ele foi dotado dessa sabedoria divina, que o Senhor Jesus o capacitou, deu inteligência para que ele domine a sua própria vida. Mas como é incrível, né? Como é incrível a nossa facilidade de dirigir a história dos outros e não conseguir dirigir a nossa própria história. Eu consigo ver nas pessoas e ditar para elas caminhos, mas eu não consigo assumir o controle da minha própria vida. Eu consigo dar receita, eu consigo dar
conselho para pessoas, mas quando se trata de mim, eu não consigo ser o ator principal, não ser o líder da minha vida. É incrível como nós somos passivos. Crianças, jovens, adultos vivem seus pensamentos sem saber se podem criticá-los, criticar os seus próprios pensamentos ou confrontá-los. Nós aceitamos com muita facilidade os nossos pensamentos, as nossas preocupações, baixa autoestima, doenças, medos que nos sufocam a nossa emoção e simplesmente não fazemos nada. Aceitamos isso sem reação. A educação mundial, ela falhou gravemente nisso, porque nós não fomos treinados para atuar no mundo interior, ou seja, a nossa própria vida. Nós somos educados para atuar no mundo exterior, mas no mundo interior, no palco da minha vida, eu não consigo ser o ator principal. E nós ficamos numa inércia, numa fragilidade tão grande no que se trata da minha história, né? Imagine, vamos contar uma história aqui para você entender um pouco mais sobre isso. Imagine que você está tranquilo na sala da sua casa. Subitamente entra um ladrão enorme, musculoso, com aparência violenta, né? E arromba a porta. E você se assusta, se desespera. E o ladrão vai na sua direção, ameaça, espanca, grita aos seus ouvidos, querendo saber onde está o cofre. Você começa a ficar tão coagido e já está sofrendo ali aquela opressão, talvez agredido, começa a sangrar. O que você faz? De repente você cai no chão, entra debaixo da mesa e fica lá escondido, porque você está ameaçado e você não consegue ter uma reação. Mas de repente uma luz acende e você faz uma descoberta, que os músculos daquele ladrão grandalhão não eram verdadeiros, eram enchimento. E você percebe também que a arma que ele está usando não é de verdade, é de brinquedo. Você percebe que ele é um homem franzino, raquítico, mas a sua aparência, a forma com que ele se apresentou, se amedrontou você. O que você faria nessa situação? Você reagiria ao ver que aquilo era uma fantasia? Você sairia da mesa e reagiria? Ou você continuaria lá sem reação? Porque aquele ladrão era psíquico. Algo que foi criado na sua mente. Todos reagiriam se o ladrão fosse externo, fora deles. Mas poucos reagem quando o ladrão está aqui dentro, quando ele é interno, quando ele está na nossa mente. Quantos ladrões têm roubado de nós essa liderança nossa, da nossa própria vida, essa atuação na nossa história, essa atuação no palco da nossa vida? Nós somos roubados por culpa, somos roubados por timidez, por angústias, reações impulsivas, e a maioria não reage ao ver a sua preciosa tranquilidade sendo espancada, roubada e machucada. Nós temos uma atitude frágil, tímida, porque infelizmente não fomos treinados para lidar com a nossa vida, lidar com os problemas internos que acontecem dentro de nós. Milhares de crianças, milhares de adultos adoecem psiquicamente por causa disso, porque elas criam um ladrão que rouba todos os dias a sua paz, a sua tranquilidade, a sua felicidade dentro do lar. Mas eu quero lhe alertar sobre o que a Bíblia nos diz, que Jesus Cristo, ele deu para você capacidade. E a Bíblia nos fala no livro de Romanos 8, capítulo 31. Capítulo 8, versículo 31.
Ele diz, porque nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Jesus venceu a morte, venceu o inferno. Na mão de Jesus tem a chave. E Ele quer destravar a sua vida. Ele quer mandar embora do palco, do seu palco, da atuação da tua vida, esse ladrão da alegria, da paz, da comunhão, da tua tranquilidade, e você assuma o controle da sua vida. Que você seja líder de si mesmo. Saia debaixo dessa mesa agora e enfrente esse fantasma. Você tem um Deus que é maior do que essa fantasia que a tua mente tem criado. Satanás tem colocado na tua mente que ele é grande, que ele é poderoso, que ele vai destruir você. Mas a palavra de Deus para você é outra. Ele diz, eu sou maior do que isso. E a palavra do Senhor diz assim, aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Deus quer te dar autoridade, autonomia para dirigir a sua vida. Não permita que demônios, não permita que síndrome do pânico, não permita que medos te assombrem, te assolem, que doenças te assolem. Há pessoas que estão olhando a doença maior do que o Deus que ela serve. Há pessoas que estão olhando a depressão maior do que o Deus que você serve. O câncer não é maior do que Deus, a doença não é maior do que o nosso Deus, as aflições da vida não são maiores do que o nosso Deus, e Ele já me fez vencedor. Eu preciso acreditar nisso e confiar que o Senhor me deu autonomia, Ele me libertou. Ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele te libertou para que você seja o ator principal da sua vida, que você seja líder da sua vida. O medo não pode te dominar. A sua timidez não pode te dominar. A sua fraqueza não pode te dominar. Olhe, porque a luz vai acender na tua sala e você vai passar a enxergar que isso é desse tamanho diante do poder do nosso Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que você tenha uma noite brilhante para a glória de Deus. E não esquece, se você gosta dos meus vídeos, compartilha. Se você gosta dos meus vídeos, vai lá e dá um like, porque você, fazendo isso, você me ajuda a levar a palavra de Deus a muitas outras pessoas. Que Deus em Cristo te abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.